Olá pessoal, estamos aqui hoje diretamente de Ribeirão Corrente, na nossa coluna Conhecendo Franca. Em especial queremos apresentar para vocês um pouquinho dessa cidade tão querida, tão tradicional no café. Não é isso mesmo, Fabrício? Isso mesmo, Santa Cruz de Ribeirão Corrente foi fundada em cerca de 1974, pertencia à comarca de Franca e mais ou menos em 7 de abril de 1964 que ela teve a sua emancipação. E na década de 70, meu amigo, foi que bombou aqui Ribeirão Corrente por conta do plantio do café, que é o que a gente vai falar. Exatamente, ó, nós estamos falando de 70 e em especial hoje nós vamos destacar para vocês uma família que não só enriqueceu mais o café aqui em Ribeirão Corrente, mas uma família que também destacou para o Brasil, que é a família Inácio. Nessa matéria exclusiva para vocês na nossa coluna. A coluna Conhecendo Franca está especialmente hoje aqui no sítio Maria Enésia, juntamente com a família Inácio, para contar e apresentar para vocês um pouquinho da trajetória dessa família aqui em Ribeirão Corrente. E eu quero começar aqui com um dos irmãos, mas primeiramente, esse aqui é o mais querido de todos, mas eu vou começar com o fundador, aquele que iniciou toda essa trajetória aqui em Ribeirão Corrente, que é o Hélio Ribeiro Mendes. Hélio, obrigado primeiramente por atender a gente aqui. Conte um pouquinho para nós aí, como que iniciou essa trajetória no café em Ribeirão Corrente? Qual a sua história aqui em Ribeirão Corrente? A história nossa aqui foi que nós é nascido aqui em Ribeirão Corrente, né? É nascido tudo aqui, mas nós se trabalhava com outras culturas, né? Mas nós ficou enxergando aí os cafeicultores que estavam tendo sucesso e nós decidimos plantar café. Foi bem difícil o começo, porque nós plantamos o café em 79, aí na época não tinha trator, foi mexer com um burro, né, que burrinho, e quando precisava de preparar a terra tinha que pagar o vizinho para fazer, mas valeu a pena, nós insistiu, teve uns altos e baixos aí, que nós sofreu geada, né, no começo, perdeu a lavoura, mas nós nunca decidimos, sempre nós persistiu, vamos formar café, e deu certo, graças a Deus hoje nós estamos aí com bastante pé de café, a meninada cresceu, nós incentivou eles para ajudar no café, eles estudou, mas falei, não, estudo, guarda na gaveta lá e vamos plantar café. E eles pegou o gosto da coisa hoje, está aí ajudando nós, os meninos, e deu tudo certo, graças a Deus. Isso mostra o quanto também você não só foi o incentivador de tudo, mas falando aqui também de forma um pouco direta, a gente não faz tudo sozinho, né? E a gente sabe que a ajuda da família é fundamental. Seus irmãos foi fundamental nessa trajetória da sua história? Com certeza, nós três aqui, o Edinho, o Célio e eu, nós pegou de um em dente mesmo, nós trabalhava, no começo nós, desde o plantio até a colheita, era só nós que fazia, não tinha ninguém para ajudar. E foi bem trabalhado, mas graças a Deus valeu a pena. E eu quero saber agora do caçula da família, o Célio, da família Inácio, como que foi para você esse momento inicial aí, juntamente com o Hélio, no cultivo do café. A gente sabe que lá em 79 não tinha toda a estrutura tecnológica que nós temos hoje, né? Como que foi para você esse início junto com o seu irmão? Ó, ela foi bem difícil, que a gente começou assim, tudo manual, que não tinha nenhuma máquina, mas sempre fazendo bem o preparo do solo para iniciar as lavouras. A gente fez bem assim, já adequado que tinha na época a tia cova, e a gente fez a lavoura, formou muito bem essa lavoura, mas infelizmente a geada veio e matou ela, mas nós não desistiu, continuamos cuidando dela, plantemos mais lavouras depois da geada nessa mesma área, e foi persistindo com o café, e hoje tem esse montante, mas só vencemos com a persistência que nós teve. Isso é maravilhoso de ver, e eu quero até inclusive agora
colocar aqui junto conosco o Edmond para contar um pouquinho também qual que foi, assim, que a gente acabou de perceber aqui, que o café foi o ninho de ligação da família, né? Todos se uniram através do café e cresceram juntos, né? Para você, como que foi crescer junto com a família no café, a produção, qual que é a importância para você desse legado, de toda essa trajetória que vocês viveram até aqui, né? Estamos falando de 79, hoje nós estamos em 2022, é muito chão, não é mesmo, Ed? É muito chão, é muito chão, e a gente sempre unido e nunca deixemos um de lado, vamos trabalhar junto, que foi uma coisa que é a família Inácio, que o João Inácio, nosso pai, falou, nunca separa, sempre vocês unidos, vocês vão vencer na vida. E com isso, estamos aí. Estamos aí na luta com o café, que ele é tradição aqui do Ribeirão Corrente, o café, de princípio da vida. Isso é do começo. E aí ele, devagar, nós conseguimos começar no café. Ele trabalhava sem ser café da gente, trabalhar para os outros. Uhum. E aí, com o tempo, não, vamos plantar, vamos começar e comecemos. E com isso nós estamos até hoje. E vamos passando para os filhos, e os filhos vão passar para os netos, e vamos tocar a vida. E vai dar tudo certo. E eu quero agora agradecer primeiramente a família Inácio pela essa contribuição aqui, contando um pouquinho, compartilhando a história de vocês. E queremos agora remontar para vocês quem está atualmente gerenciando todo esse legado, toda essa história da família Inácio, com o meu amigo Fabrício Pettinelli. De geração para geração, para continuar esse legado do café, eu estou aqui com o João, estou aqui com o Rafael, e eu quero saber de você, João, qual que é a importância do café na sua vida? Hoje o café na minha vida ele é tudo, né? É onde a gente começou a trabalhar desde pequenininho com ele. Desde os meus 7 anos eu venho para a roça com meu pai, com meus tios, com meus primos. Ele se tornou tudo na minha vida, meu ganha-pão, tudo. Para mim o café... Ele está na minha vida desde a minha infância mesmo, eu acho que vai continuar ainda por muitos anos, se Deus quiser. Muito bom, show. Me conta aqui, Rafael, como que vocês fazem para continuar esse legado? Bom, conforme o João falou, desde muito pequena a gente entrou para esse mundo, né? Os nossos pais sempre nos trouxeram desde pequeno. E não era nem por brincadeira, era para ajudar de verdade. Porque lá no começo era tudo muito difícil, não tinha muita condição de estar contratando pessoal. Então, o que a gente pudesse ajudar já era bem-vindo para eles, né? Então, desde muito pequeno, a gente vinha para a roça para poder ajudar de alguma forma. A gente sempre estudou, eles sempre apoiaram muito que a gente estudasse, mas se a gente estudasse de manhã, à tarde a gente vinha ajudar, e assim vice-versa. E a gente foi crescendo nesse meio, criando essa paixão também pelo café. Hoje eu olho para trás e vejo quão importante foi começar desde pequeno, porque a gente já crescer nesse ambiente ajudou bastante a gente decidir ficar aqui, né? A gente tem essa paixão desde o berço, eu falo, né? Então é muito gratificante hoje olhar para trás e ver como que foi construída essa história ao longo dos anos. E ao longo desses anos todos, o meu pai, meus tios sempre nos fez participar muito. Não só do trabalho braçal, mas também na tomada de decisões. E eu acho isso muito bacana, porque olhando para trás agora eu vejo que na verdade a decisão era deles, mas eles sempre queriam a nossa opinião. Para quê? Para já ir construindo essa ideia de responsabilidade sobre as tomadas de decisões na lavoura, né? Então, com isso a gente foi aprendendo a lidar, conhecendo melhor os produtos, manejos, as formas de negociar esse café, de comprar insumos. Então, foi ao longo dos anos se construindo isso, e hoje a gente já é capaz de ir tomando essas decisões, né? Meu pai já deixa a gente mais livre para tomar essas decisões sozinhos, então foi se construindo ao longo dos anos isso. Perfeito. E aqui em Ribeirão Corrente eu vejo que é a terra do café, né? Queria saber o segredo. Por que Ribeirão Corrente é uma terra tão boa para o café? Vocês poderiam me falar? Bom, eu acho que tem muito a ver com
o que a gente chama de terroir da região, né? É uma região muito propícia para o cultivo do café, tanto em relevo, né? Aqui, por exemplo, é uma região que é praticamente 100% mecanizada, o que facilita bastante o manejo, né? A gente vê que outras regiões cafeeiras têm dificuldade hoje em dia, principalmente com mão de obra, porque não se consegue fazer o serviço mecanizado e tem que fazer tudo manual. E mão de obra está cada vez mais escassa, mais difícil. O clima aqui é muito propício também para a cultura. A gente tem bem definidos os períodos de chuva e seca, né? E o café precisa disso, ele tem a época para poder receber água, depois sofrer um estresse para depois vir a florada. A altitude muito propícia também para a produção do café. Aqui a gente tem uma variação de altitude de 800 metros até 1.250, então a altitude muito propícia para o cultivo do café, né? Ribeirão Corrente em si está numa altitude em torno de 850 a 920 ou 930 metros, mas a região toda aqui da Alta Mogiana e de Franca, inclusive, é muito propícia para o cultivo do café. Isso tudo, gente, eles são tão especialistas que eles têm hoje um perfil no Instagram com mais de 100 mil seguidores. E eles falam muito lá do café e levam a experiência aqui do café para todo mundo, né? A nível nacional isso, né? E é legal que eles levam de uma forma criativa, bem humorada. Então mesmo quem não entende, né? Quem é leigo aí do café, tem que acompanhar, porque é um conteúdo sensacional. Eu quero saber um pouco mais aí do café no Brasil. Fala um pouquinho aqui para mim, Rafael. Bom, o Café no Brasil, né? A ideia inicial, quando eu assumi ele, era trazer a cafeicultura nacional, né? Até por isso do nome Café no Brasil, era mostrar o café no Brasil, a cafeicultura no Brasil. Então, de início, era o que? A gente postava foto e vídeo de lavouras de todo o Brasil. Mas com o passar dos anos, foi criando a curiosidade de saber quem estava por trás, porque até então a gente não aparecia por lá. E sempre que falava que era cafeicultura, mostra mais das suas lavouras, como que vocês trabalham aí e tal. E aí comecei a mostrar isso. E quanto mais eu mostrava, mais o pessoal queria ver. E eu fui percebendo uma carência de informação muito grande. Então, eu fui sentindo a necessidade de informar, mostrar, né, o manejo, os tratos que a gente fazia na lavoura. E foi um caminho sem volta, assim, eu sempre digo isso. Porque quanto mais eu mostrava, mais as pessoas queriam ver. E hoje em dia, eu sempre falo que a nossa propriedade aqui é de porteira aberta para o mundo, para o Brasil e para o mundo, porque a gente mostra tudo que a gente faz aqui, eu mostro por lá. E é isso, pessoal. Para quem gosta de um café como eu, tô no melhor lugar que tem. A família Inácio nos mostrou que toda boa história tem seu começo. E foi aqui no sítio Santa Maria onde tudo começou. Em um período onde o progresso estava voltado totalmente para as áreas urbanas e o serviço braçal era a maior ferramenta para o produtor rural, além de enfrentar uma condição muito menor em termos de estrutura tecnológica e também de produção, seu Hélio, junto com seus irmãos Edmo e Célio, nos mostrou na verdade que toda a força de produção vem da determinação e da dedicação. E hoje vemos toda essa trajetória que inclusive já beira de completar os seus 50 anos como cafeicultores, se perdurará para as próximas gerações, pois se engana quem pensa que o maior triunfo da família Inácio são suas terras. O maior legado, na verdade, é a união e o companheirismo daqueles que estão sempre ao nosso lado. Tradição, família, companheirismo, tudo isso mesclado juntamente com o café é o que a família Inácio apresentou hoje para vocês na nossa coluna Conhecendo Franca. Queremos agradecer você que esteve acompanhando conosco, inclusive ao meu amigo Rafael, juntamente com o seu pai, Hélio, por todo o compartilhamento aqui da sua história, da sua trajetória, um legado de exemplo, de inspiração para muitas pessoas. E a gente aqui enaltece não só Ribeirão Corrente, mas também a família na nossa coluna Conhecendo Franca.